Olá, meus caros. Eu gostaria de conversar com vocês agora sobre um assunto um pouco complicado e que pode afetar bastante aí os planos que você tem. Vocês sabem que todos os anos as empresas precisam optar por um formato de tributação. Nós já falamos disso em outras ocasiões e esses formatos basicamente são três: lucro real, lucro presumido e simples. Bom, há determinadas empresas que têm uma atividade complexa, composta de diversas atividades distintas. Por exemplo, vamos falar de uma empresa qualquer que venda um produto e que também preste serviços de manutenção desse produto. Você tem duas atividades distintas, a venda do produto, a manutenção daqueles produtos, que podem ocorrer dentro de uma única empresa. Se essas duas atividades acontecem numa só empresa, você tem que fazer uma opção pela forma de tributação da empresa como um todo. Não é permitido pela lei que você opte por tributar as vendas de produtos no lucro real, por exemplo, e a prestação de serviços de assistência técnica no lucro presumido. Isso não é uma possibilidade legal. Agora, existem empresas que optam por ter duas empresas diferentes, uma que apenas exerce a atividade de venda de produtos e outra que apenas exerce a atividade de serviços de assistência técnica, por exemplo. A discussão que nós vamos ter agora um pouquinho é a respeito do quanto isso é legal ou do quanto isso pode ser considerado fraude. Primeiro vamos falar sobre o conceito de fraude. O fisco tem tentado implementar já há alguns anos um conceito legal de que toda vez que o contribuinte faz alguma coisa com o objetivo de fraudar o fisco, aquele ato é considerado nulo de pleno direito. Isso não é uma interpretação da justiça. Isso é uma interpretação do fisco. Ele tenta defender essa tese. E em alguns casos em que você dividiu a sua empresa em duas, já aconteceu do fisco autuar desconsiderando essa divisão, ou seja, considerando que elas são uma empresa só e escolhendo a forma de tributação ao todo que seja mais vantajosa para ele, fisco, e não para você, empresa. Isso quer dizer então que você não pode fazer isso? Não, não é verdade. Você até tem condições de fazer essa divisão. Mas é importante que você seja cuidadoso e siga alguns critérios. Simplesmente fazer a divisão das atividades no papel é arriscado. O que eu estou falando aqui? Estou dizendo o seguinte, que se você simplesmente cria uma segunda empresa para prestar serviços de assistência técnica, mas mantém todos os funcionários registrados numa única empresa, mantém toda a estrutura de funcionamento em uma única empresa, todos os ativos, ferramentas, equipamentos que o pessoal da assistência técnica usa está na empresa de comércio, todos os vendedores, todo o pessoal administrativo, enfim, se você tem a estrutura de uma única empresa e apenas no papel você está dividido em duas, eu vejo aí algum risco. Por outro lado, se você tem a organização toda dividida em duas, mesmo que na mesma região geográfica, então se você tem dois endereços diferentes, equipes distintas, então os funcionários que trabalham com assistência técnica são funcionários da empresa de assistência técnica. Os funcionários que trabalham com venda de produtos são funcionários da empresa de vendas de produtos. Se as empresas têm telefones distintos, se as empresas têm toda a sua estrutura de funcionamento separada, você tem uma segurança maior. Você buscou economia tributária, mas separou de fato as empresas em duas. Então isso é uma coisa interessante e importante para ser pensada. Se essa situação está acontecendo na sua empresa, de ter duas empresas para desmembrar a sua atividade, ou se essa é uma opção que você está considerando para reduzir os seus tributos, eu recomendo que você amplie a sua análise sobre, primeiro, a viabilidade de fato separar as atividades, porque isso é muito importante, e depois sobre a viabilidade de você ter controles e contabilidades separadas que demonstrem o quanto elas são independentes uma empresa da outra. Isso vai lhe oferecer segurança para evitar que o fisco amanhã ou depois venha questioná-lo a respeito de eventual fraude. Muito obrigado.